Eu já contando para vocês. Nós entrávamos nas igrejas católicas, nos povos lá da Umbanda, nos negócios. E quando o povo não queria ir com a gente, eu e o Johnny iam dentro do ônibus. Ele cantava e eu pregava. E por sinal se tornou um pregador muito melhor do que eu, para honra e glória do Senhor. Então, para mim, estar aqui essa noite é incrível. É incrível porque eu lembro quando eu, Marina, nós orávamos pela vida do Johnny, né? E ver o ministério que Deus entregou na mão dele, confiou, é muito especial. Amém? E vocês sabem mais disso do que eu. Então, meu nome é Ulisses Sardinha, eu sou missionário há 12 anos. Meu pai é pastor da Assembleia de Deus, Campo de Campinas, ali no London Park. Aos 15, 16 anos eu conheci a instituição missionária Jocum, Jovens com uma Missão. E eu comecei a me envolver com a Jocum em 2009, em julho de 2009 eu conheci minha esposa. Ela é da igreja, primeira igreja presbiteriana de Sete Lagoas. Nós nos encontramos numa viagem missionária. Ela não gostava muito de mim não, que eu era assim, sabe, aqueles assembleianos arretados, aí meio presbiteriano, assim, me achava meio doidinho, né? Mas cuidado, você olha assim para alguém e fala assim, dessa água eu nunca vou beber, depois de 10 anos você está nadando nela. Em 2019 nós casamos, né? Em 2017 ela decidiu, teve a mesma decisão que eu tive em 2010 de vir para a missão de tempo integral, e nós começamos a namorar, casamos em 2019 e hoje estamos esperando para agosto o nosso filho Tito. O Johnny passou na frente, pegou o Estevão, né? Então a gente teve que ficar com o Tito. Brincadeiras à parte, quando o Johnny me convidou para estar falando aqui essa noite, eu perguntei para ele se eu podia ter uma palavra um pouco diferente. Talvez vocês não estão acostumados com um relatório missionário, né? Mas eu pedi para ele para hoje eu poder passar um relatório missionário. Às vezes não é de costume de vocês ter um relatório na liturgia do culto, mas eu espero que seja tão edificante quanto uma palavra. Eu tenho uma reflexão primeiro, claro, dentro da palavra de Deus. Depois eu quero contar um pouco, né, do que Deus tem feito através das nossas vidas e do ministério no campo. Amém? Até porque é a igreja que segura a corda de missões, né? Enquanto os missionários estão cumprindo o ID nos povos menos alcançados pelo Evangelho, a igreja está por trás orando, contribuindo, sendo uma base forte e sólida para que o Evangelho continue avançando. Amém? Amém! Então vamos lá. Então dá um slide aí, já me apresentei um pouco, Ulisses, Sardinha e Ana Paula. Essa foto nós estamos numa aldeia indígena, Craô. O povo Craô fica localizado no interior do Tocantins, né? Os Craôs fazem parte de um grupo étnico muito variado de indígenas. Para muitos não sabem, mas indígena, todo mundo acha que o indígena ele é só um povo, fala só uma língua, mas eles são vários povos com culturas diferentes, línguas diferentes, costumes diferentes. E essa aldeia é a aldeia Cachoeira, né, do povo Craô. Ulisses e Ana Paula Sardinha, nós nos apresentamos como Família Sardinha Missões, é o meu sobrenome, então não tem problema me chamar de Sardinha. Muitos conhecem meu pai também como pastor Sardinha, talvez até algum de vocês aqui, né? Quem somos nós? Nós somos um casal de jovens que decidiu obedecer o chamado do Senhor para as nossas vidas, indo aos povos menos alcançados pelo Evangelho. Hoje, os povos menos alcançados no contexto que eu e minha esposa moramos, são os 8 segmentos menos evangelizados no Brasil. Dentre eles, nós temos focado nosso trabalho nos quilombolas, indígenas e sertanejos. E eu vou falar mais deles um pouquinho, mas para eu introduzir, eu quero poder ler uma passagem bíblica que tem tudo a ver com esse relatório missionário hoje. Amém? Então abre aí em Lucas 24,
13 ao 34. Essa é uma das histórias que tem mais impactado a minha vida nos últimos dias. O livro de Lucas é um livro muito especial. Ele não está completo sem o livro de Atos. A continuação do livro de Lucas é o livro de Atos. Todos os evangelhos, eles têm um ide do Senhor, termina com uma grande comissão. Você vai ver aqui no livro de Lucas não, mas a grande comissão está no primeiro capítulo do livro de Atos. Lucas era médico e andava com Paulo, e ele era muito preocupado em fazer ele estava muito preocupado quando escreveu esse livro, em fazer um relato fiel de todos aqueles que foram testemunhas oculares da vida de Jesus. Então tem relatos únicos aqui no livro de Lucas, relatos que não tem em outros livros, e um desses relatos é esse, o caminho de Emaús, com todos os seus detalhes. Vamos ler juntos? Deixa eu só beber uma água aqui. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Eles aqui são os discípulos, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. O que era isso? A morte de Jesus, né? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Eles lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Você consegue imaginar essa cena? 2 discípulos andando, falando sobre a morte de Jesus. Jesus se aproxima, eles não reconhecem. Ironicamente, de um jeito um pouco divertido, Jesus fala assim: do que vocês estão falando? Será que Jesus não sabia? Claro que ele sabia. Que coisa E eles, lógico, perguntam. Um deles, chamado Cleófas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que lhe aconteceram nesses dias? E Jesus de novo: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer redenção a quem, gente? E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram quem, gente? Jesus. Ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Na minha Bíblia tem um ponto de exclamação. Então Jesus meio que perdeu um pouquinho da paciência, passou da ironia para um pouquinho só de ignorância. Como vocês custam a entender? E começando por Moisés. Quando ele fala Moisés, ele se refere ao Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Nesse exato momento ainda não tinha o Novo Testamento. Então, Jesus aqui fez uma aula teológica rápida, né? Ou talvez não. 11 quilômetros a pé deve ser, né? Deve demorar um pouquinho. Acho que não foi tão rápido assim.
de Gênesis a Malaquias. Imagina, quem pagaria por uma aula dessa? Meu Deus! Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, ironicamente de novo, porque Jesus conhecia a cultura judaica, sabia que para eles o respeito ao forasteiro, aquele que você encontra, é muito grande, porque a história dos judeus, eles foram forasteiros em terra estranha. Então Deus tinha dado ordem para eles que eles deveriam cuidar daqueles que andavam, daqueles que vinham visitar. Então Jesus, ironicamente, aqui na porta, ele passando, ele fez como que ia. É legal nós vemos Jesus, é interessante nós vemos Jesus de uma forma humana aqui, de uma forma usando das características humanas que ele também tinha. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Emaús, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiam muito com ele, que era costume: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Ele fez aqui a mesma cena antes de ser morto. Isso fez com que os olhos deles se abrissem. E é interessante que no livro de Lucas não é a primeira vez que Jesus senta à mesa. Existem vários relatos aqui no livro de Lucas em que Jesus é encontrado à mesa. Mas um dos relatos mais lindos é quando Jesus está sentado à mesa com publicanos, pecadores, mostrando mais um pouco sobre como era o reino dele, que era para os não alcançados. Amém? Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Não tem aqui um grifo, mas eu quero fazer. Jesus tinha dado uma ordem: permaneçam em Jerusalém. Eles deveriam permanecer lá juntos até as próximas ordens, mas a frustração deles os levaram até Emaús. Então, ao perceberem que era Jesus que eles fazem, voltam para onde eles não deveriam ter saído, perguntando: não estava queimando nosso coração? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém? Gente, essa história é linda demais. E eu quero trazer algumas implicações sobre essa história. A primeira, não sei se vocês estão conseguindo ler, mas um olhar distorcido da história. Você quer acabar com o povo? Você quer destruir um povo? Você quer que as pessoas se sintam perdidas? Você quer que as pessoas comecem a fazer coisas que estão fora do propósito de Deus? Destrói a história desse povo. Quando Moisés conduz o povo de Israel para fora do Egito, a primeira preocupação dele era dar uma identidade ao povo. Foi por isso que ele escreveu o Pentateuco. É a identidade de onde eles tinham vindo, quem eles eram e para onde eles deveriam ir. Então, quando você perde de vista a sua história, você precisa imediatamente substituí-la por outra. Quando você perde de vista a história de Deus, como eles perderam, imediatamente eles se colocaram no caminho que eles não deveriam estar, o caminho de Emaús. Se você olha a narrativa bíblica e todas as promessas de Deus para nós, de Gênesis a Apocalipse, você tem um panorama de tudo que já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Nós não podemos perder de vista a nossa história. Nós não vivemos num mundo largado por Deus,
Um mundo onde nós temos que lutar para ganhar dinheiro e construir os nossos próprios planos, pensando em como vamos sobreviver. Porque essa história é a história que nos contaram na escola, na faculdade, nas ruas, na nossa música. Quando eu falo nossa música, eu falo música brasileira, né? Música secular. A verdadeira história é que nós viemos de Deus, recebemos a imagem e semelhança de Deus. Existe, e essa imagem foi quebrada, mas foi restaurada em Jesus. E nós recebemos um chamado do Senhor para convidar todos que ainda não se assentaram à mesa, para se assentarem à mesa com Jesus. Essa é a nossa missão, até que Ele... Nós temos que estar ocupados com isso. Amém? Então os discípulos ali, esses dois discípulos, eles se frustraram porque eles queriam que Jesus destruísse o Império Romano. E realmente estava destruindo. O mundo daquela época estava vindo de uma sequência de reinados. E o último reinado, o reinado no contexto histórico desse momento, é o reinado romano. Antes tinha vindo o grego, mas em Daniel já havia a promessa, né? Lembra da estátua? De cabeça de ouro, corpo de bronze, se não me engano, prata, e o barro no final. E uma pedra destruía o pé da estátua. E aquela pedra ficaria um monte. Quem era essa pedra? Era Jesus. E um reino que nunca mais seria destruído por nenhum, porque era um reino invisível que cresceria no coração dos seus discípulos. Mas mesmo assim, os discípulos, vendo tudo que Jesus fazia, eles ainda acreditavam que iam depor César, o imperador romano, e Jesus iria reinar em Roma. Por isso que eles ficaram frustrados. Por isso que eles perguntavam: Jesus, posso sentar à sua direita? Posso sentar à sua esquerda? Eles imaginavam um trono do Império Romano e Jesus lá em cima. Mas eles custavam a entender o que Jesus realmente estava trazendo, o reino de Deus. Amém? Amém. Qual é o nosso caminho de Emaús? Onde nós estamos? Será que nós precisamos voltar a Jerusalém para encontrar aquilo que realmente é o nosso chamado, é a nossa missão? É um questionamento que nos fica. Nós estamos num mundo onde nós enfrentamos cosmovisões diferentes. O que é cosmovisão? São formas de ver o mundo. Nós temos o capitalismo que diz que nós temos que ganhar o máximo de dinheiro que precisamos para ser felizes. Nós temos o socialismo dos países de cultura quente, e que diz que você tem que dividir tudo sem pensar em você mesmo. E você tem várias culturas, várias visões. Mas sabe qual que deve ser a nossa visão hoje, igreja? A visão bíblica. Nós devemos estar alinhados com a visão bíblica. A visão em que nós somos liderados pelo Espírito Santo de Deus. Foi isso que Jesus veio inaugurar a igreja dele, uma igreja liderada pelo Espírito Santo de Deus, uma igreja que ouve e obedece à voz do Espírito Santo, que não tem medo de cumprir o ID. Será que nós estamos no caminho de Emaús? E Jesus quer nos encontrar hoje e dizer: vamos voltar. Mas para isso nós precisamos sentar à mesa com Ele. A mesa que representa a comunhão, o partir do pão. Mesa é vulnerabilidade. Você tem que estar vulnerável para a voz de Deus. Você tem que estar vulnerável para aquilo que Deus quer te usar e fazer da sua vida. Enquanto você manter uma postura orgulhosa, Deus não pode agir, porque Ele se opõe ao coração orgulhoso, mas Ele caminha com o coração humilde. Amém?
O terceiro ponto, para onde devemos retornar? Para Atos 1, versículo 8. Vamos lá? Os discípulos estavam reunidos em Jerusalém e esse versículo, Atos 1:8, ele é o resumo de todo o livro de Atos. O livro de Atos é basicamente dividido nessas regiões. E talvez o melhor nome a se dar a esse livro, né, ouso dizer, quem sou eu, né? Talvez seria, ao invés de Atos dos Apóstolos, talvez seria Atos do Espírito Santo. Porque esse livro mostra como o agir do Espírito Santo conduziu a igreja primitiva a fazer a sua vontade. Como eles obedeceram de uma forma tremenda, poderosa, dando a sua própria vida. E como eles se sentiram limitados pela própria cultura judaica, Deus levanta Paulo para ser um apóstolo aos gentios. Mas vamos ler Atos 1:8. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins. Você vai ver que o livro de Atos é incrível, porque isso se cumpre. O livro de Atos termina com o apóstolo Paulo indo até Roma, né, a viagem dele até Roma, onde ele vai ser morto. E no mundo daquela época, né, no que eles conheciam, aquilo ali era os confins da terra, né? Mas não terminou ali. Os atos do Espírito Santo estão com a gente até hoje. Essa história não terminou. Essa narrativa não terminou. Ela continua em nós. A história do povo judeu, a história de Israel começa com Abraão em Gênesis 12, mas ela está totalmente conectada com nós. Nós falhamos tanto porque nós não conhecemos a nossa história. Nós precisamos saber o que o Espírito Santo de Deus quer de nós. Amém? E Ele quer que nós sejamos as testemunhas dEle. E é por isso que tem tudo a ver com o nosso relatório missionário, porque foi entendendo o chamado de Deus que nós decidimos dispor toda a nossa vida para alcançar os povos menos alcançados pelo Evangelho. O nosso caminho de volta para Jerusalém. Atualmente são mais de 2.000 povos pouco evangelizados ou sem presença missionária nenhuma no mundo. Você sabia disso? No Brasil, existem 8 segmentos que são menos evangelizados. E nesses segmentos, que são, me ajude aí o pessoal da João, se eu me esquecer os 8, são surdos, quilombolas, indígenas, ciganos, imigrantes, sertanejos, ribeirinhos, e o último é socioeconômico, que são os pobres dos mais pobres e os ricos dos mais ricos. Esses povos têm pouca presença missionária, pouca presença da igreja ou nenhuma. E eu estou falando do Brasil. Eu nem falei fora do Brasil. Eu e minha esposa, nós temos focado em 3 desses povos, que são o povo indígena. O Brasil é o lar de mais povos indígenas, com 117 etnias sem presença missionária e sem o conhecimento do Evangelho. Essas etnias, com pouco ou nenhum conhecimento de Cristo, espalham-se por todo o Brasil, com forte concentração no norte e no nordeste. Esse slide é muito interessante porque eu estava com o Guajajara em janeiro, e ele foi falar um pouco para nós sobre a cultura dele, os povos indígenas, as raízes linguísticas do povo indígena do Brasil. E ele me contou uma coisa que
deixou impactado. Ele me disse que faz mais ou menos 4 anos que naquela região ali do Maranhão descobriram um povo isolado. Sabe o que é um povo isolado? Quando é um povo que não tem contato nenhum com a sociedade. Nunca teve contato com o branco, que é como eles chamam a gente, né, da cidade, independente da sua cor, o branco. Sabe o que isso quer dizer? Eles não conhecem a Bíblia. Eles nunca ouviram falar de Jesus. E um membro da FUNAI, quando foi ali, estava andando na mata fechada, foi flechado por um, tem até notícia disso no jornal. Você consegue imaginar um povo no Brasil que não tem acesso ainda à Bíblia? Essa é a realidade da qual nós estamos hoje, os nossos confins da terra. Esse daqui é o Silivano. O Silivano é um jovem pastor na aldeia dele, na aldeia Craô. Quando nós estávamos lá, nós fizemos um estudo bíblico e foi muito interessante. Os estudos bíblicos que a gente faz é bem simples, ensinando primeiro como funciona a Bíblia, né? Novo e Velho Testamento, o que é o Pentateuco. Muito simples, e como ele fala muito pouco a nossa língua, então você tem que usar palavras mais simples ainda. E foi muito interessante porque em um dos estudos bíblicos eu perguntei para o Silivano assim: Silivano, você conhece a história de Moisés? Ele é um pastor da igreja. Ele falou assim: não. E aí eu gastei aquela noite todinha contando para ele como que foi a história de Moisés. Só porque falando que ele era de uma aldeia, que a outra é escravizado por outra aldeia, e aí a mãe queria matar as crianças. E aí a mãe de Moisés colocou ele dentro do riozinho, do riacho, do ribanceiro lá, e o pessoal da outra aldeia pegou ele, o pessoal da aldeia que dominava a aldeia de Moisés. E eu fui contando dessa forma, e que Moisés queria voltar com o povo dele para a aldeia dele, de uma forma contextualizada, assim como Jesus fazia. Lembra das parábolas de Jesus? Verdades do reino de Deus, contextualizadas com elementos da cultura local. Então, esse é o Silivano. Quando você estiver orando, ore por ele, porque ele enfrenta uma forte oposição pelo pajé, né? A estrutura hierárquica da aldeia é o cacique, que é o líder da aldeia, e o pajé é o líder espiritual da aldeia, né? Então o pajé tem muita oposição com o Silivano, e nós queremos voltar nos Craôs. Tem um casal de missionários nossos, casal de amigos nossos que trabalha lá, eles são de Brasília. E nós queremos voltar lá para continuar treinando o Silivano, porque ele é um jovem que se dispôs, amém? E nós encontramos muitos jovens, Johnny, muitos jovens nos povos menos alcançados. Esse é o povo sertanejo. O sertanejo é uma figura típica do Nordeste brasileiro. Há ainda, pasme, 6.000 assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. Você acredita nisso? Aqui é o povoado do Catingueiro do Maranhão. Essa aqui é a igreja de pau a pique que eles começaram a se reunir. Essa igrejinha aqui. Aqui foi, a gente tirou essa foto depois da escola dominical. E aí nós ajudamos a construir, no tempo que nós estávamos lá, a primeira igreja do povoado Catingueiro. Sem ser essa daqui. Porque essa daqui não é nem uma igreja direita, assim. No dia que a gente estava lá dentro da igreja, eu fui me apoiar na parede da igreja e pum, caiu a parede de trás do templo. Aí aqui está a gente, o pessoal da Assembleia começou a construir, depois o pessoal da Batista, lá do Rio de Janeiro, eles trouxeram um projeto incrível, com placas, com isopor, para construir a igreja em uma semana. Nós fizemos o piso,
né, do local onde recebia missionários. Então, gente, é muito trabalho. Eu, né, que vim de Goiânia, cidade grande, cresci, né, shopping, aí você vira missionário, você tem que aprender a bater, fazer laje, cimento, não é fácil não, mas aí eu lembro de Paulo falando, né, assim, por fora nós estamos assim, meio decaídos, né, com as marcas do Evangelho, mas por dentro a alegria só cresce. Amém? Então, aqui, quando nós saímos, a Igreja Batista não tinha vindo ainda. Aqui é quando nós estávamos lá fazendo compromisso, mas depois eles mandaram foto. Aqui já é a igreja com as placas que eles estavam construindo. Um dos povos que nós focamos também é os povos quilombolas, né? Os quilombolas são formados por comunidades de afrodescendentes que se alojaram em áreas mais ou menos remotas nos últimos 200 anos. Há possivelmente 5.000 comunidades quilombolas no Brasil, e estima-se que 2.000 ainda permaneçam sem a presença de uma igreja evangélica ou iniciativa missionária. Gente, se hoje você pensava assim, ó, nossa, eu não tenho nada para fazer no reino de Deus, né? Eu tenho pouco trabalho, eu tenho, né? Tá sobrando tempo para mim. Hoje você vai voltar para casa sabendo que tem muito ainda a ser feito. Amém? Então essa foto, ela é do povoado quilombola ali em Minas Gerais, que a Igreja Presbiteriana tem uma iniciativa, povoado quilombola da Pontinha. Ela se chama assim porque, como eles foram libertos, né, descendentes escravos, um padre deu uma pontinha de terra que pertencia a ele, a essas famílias quilombolas, e assim eles começaram a fazer a comunidade. Aqui é a Paulinha, né? Já estivemos por 2 vezes fortalecendo o trabalho missionário em povoados quilombolas. Ore por mais movimentos de pregação e discipulado para este segmento. Queremos fazer visitas periódicas a comunidades quilombolas, onde já tem a presença missionária, e ajudar também a pioneirar novas iniciativas. Amém? Isso aqui são alguns vídeos. Tenta passar o cursor do computador em cima. Vê se dá play. Mas antes da play, só deixa eu explicar esse primeiro vídeo aqui. Isso aqui é na aldeia do Silvano, não sei se vai dar para ver. A gente está cantando aquela música, Pai Abraão tem muitos filhos, vocês conhecem, gente? Só porque lá nós cantávamos o Papã, que é na língua deles. O Papã tem muitos filhos. Vê se vai dar o play aí nesse vídeo. Passa o cursor em cima. Aí. Não vai dar. Mas é que a gente fazendo juntinho com as crianças. Quando nós chegamos numa comunidade, a primeira camada da comunidade que nós alcançamos é as crianças. Elas são as mais abertas ao Evangelho. Logo depois as mulheres e os homens. Mas você sempre tem que encontrar o que nós chamamos de um homem de paz, ou aquela pessoa que vai abrir as portas da comunidade para você. Outra coisa também é a chave da comunidade. Às vezes você já está tão enraizado numa cultura, você não sabe que você tem uma chave. A nossa cultura goiana tem uma chave. Mas como todos nós já temos essa chave, então não preciso chegar aqui e ter que descobrir qual é ela. Para que serve essa chave? Essa chave serve para eu poder te ouvir, para você poder me ouvir, para eu poder dar atenção a você e te dar importância. Nos povos sertanejos, a chave é você sentar na varandinha deles e conversar e tomar café. Se você vai fazer uma visita ao povo sertanejo e você não está disposto a sentar para tomar um cafezinho, acabou. Não acha que você vai conseguir falar alguma coisa que eles vão ouvir. Eles querem que... Eles podem estar capinando, podem estar trabalhando lá na roça, no roçado deles, o girimum, tocando as vacas. Eles veem o visitante, eles param tudo, vem, fala, senta aqui, puxa a cadeira, você precisa sentar, e eles vão ficar umas 4 horas. Isso para eles é a diversão deles, é o Netflix deles, é o churrasco deles, é o que eles mais gostam, é histórias novas, é você perguntar. Essa é a chave.
No povo quilombola você precisa comer a comida deles. Se você chega no povo quilombola, eles já olham se você vai pegar na mão deles, se você vai sentar no chão, e eles vão te oferecer uma galinha caipira. E aí tem que ver se você vai comer ou não. Nesse povoado quilombola em específico, a chave era o piqui. Para quem gostava de piqui, estava maravilhoso. Eu falo isso porque para ele, gente, não existe um mundo sem piqui. O piqui e o mundo é a mesma coisa para eles. O piqui e aquela minhoca-sul, porque uma época do ano eles vivem do piqui, né, de fazer castanha, óleo, doce do piqui, e a outra metade do ano eles vivem da venda da minhoca-sul, que é aquela minhocão, uma minhoca bem grande. Então, você chegar numa cultura dessa e você demonstrar nojo pela minhoca ou pelo piqui, é a mesma coisa de você chegar aqui em Goiânia e falar que a comida que te oferecer é ruim. Não é ruim quando você faz uma comidinha para a pessoa, né? Coloca lá quentinha e a pessoa fala assim: nossa, quero não. Já fica um clima estranho, né? Você já não se sente tão em casa com a pessoa. E os povos sertanejos, assim como os surdos também, eles têm uma ligação muito forte com a cultura deles. Então, sabe o que eles amam? Eles amam festa. E no povo Craô aqui, gente, eles têm uma tradição que para eles é como se fosse o culto deles. Não é importante para você vir no culto domingo? Eu cresci com a minha mãe e com meu pai assim: se está chovendo, você ia para o culto, não interessava. Estava passando mal, ia para o culto. Estava com febre, mandava tomar uma chuveirada e ia para o culto. Você tinha que estar quase morrendo para vir para o culto. Era mais ou menos isso aí. Eu fui criado assim. Para eles, o mais importante na cultura chama-se a corrida de toga. Sabe como é que é isso? Gente, é um pau, é uma palmeira bem grossa, desse tamanho, que eles vão cedo, sobem a serra, cortam a tora, e aí fazem um revezamento. Vem um homem trazendo, e aí quando ele cansa, passa para o outro. Cansa, passa para o outro. E eles vêm correndo não sei quantos quilômetros. Então você precisa, para se identificar com a cultura, fazer parte. Eu fui fazer parte, gente. Deu super certo, não deu? Deu uma bolha no meu pé. Porque a areia é quente daquele sertão. As costas. Não, eu não me arrisquei a segurar agora, porque era muito pesado. Mas depois eu fui lá e tentei pegar ela. Eu coloquei, passou um pouquinho, eu já soltei. Gente, é mais de 100 quilos a tora. É mais de 100 quilos. O ombro dos rapazes são deformados. Mas o que eu quero dizer para você? Isso é muito importante para eles. É o culto deles. Entendeu? E eles têm várias outras tradições e é muito importante você participar disso. Por isso que a vida em missões é um desafio e é uma aventura ao mesmo tempo, que Jesus nos convida. Amém? Aqui do outro lado está muito escuro também, não vai dar para ver esse vídeo, mas é uma apresentação que nós fizemos. Quando nós vamos nessas culturas, nós focamos nosso trabalho em 3 coisas: estudos bíblicos, construção e edificação da estrutura da igreja local ou da casa dos missionários, e a apresentação artística do evangelho de forma contextualizada para cada povo. A arte, ela está na cultura, na nossa cultura, né? As leis, os pensadores, as faculdades, elas discutem o pensamento de forma filosófica, não é isso? Mas quem traduz esses pensamentos de formas filosóficas para nós, esses conceitos? A arte? Não. A arte, ela ajuda a você absorver conceitos. É por isso que quando nós fomos visitar Moçambique,
Não existe homossexualismo em Moçambique, você sabia? É uma coisa assim, não é que não existe, é uma coisa assim, você não se vê, não se vê. Quando você vai ver a cultura, eles não têm acesso à internet tão fácil como nós. Então eles não têm acesso a essas coisas que a gente vê. Então a cultura, ela não absorve esses conceitos. Esse conceito de que o homem pode ser livre, pode fazer o que quiser. Não tem isso não. Porque a arte ainda lá não começou a traduzir. O que é a arte? São as novelas, são os filmes. Então a arte tem um papel fundamental em cada cultura. Como nós nos vestimos, como nós falamos, tudo isso é a arte que apresenta para nós. Então, quando nós vamos nesse povoado, nós fazemos uma leitura da cultura. E aqui é um espetáculo incrível que nós fizemos para os sertanejos, que contava a história do Evangelho contextualizada para o povo sertanejo. A história era o seguinte: era um povoado que entendia que foi criado por Deus, mas porque eles queriam a macaxeira do outro, que é a mandioca, queria mais banana, queria mais terra para poder criar o seu gado, eles decidem, alguns se reúnem e decidem matar um dos amigos deles. E o sangue inocente é derramado na terra, para eles poderem roubar a terra daquele menino. Isso tem tudo a ver com eles, porque eles vivem por terras. E a partir daquele dia a terra passa a produzir mais nada. O pé de banana não dá mais banana. O pé de macaxeira, quando eles puxam, não tem mandioca. O gado não dá mais leite, está magrinho, o capim não cresce mais. E uma anciã, no momento em que está todo mundo reclamando, chorando, uma anciã toma a voz e fala assim, porque ela é uma matriarca, porque essas comunidades elas têm muito forte respeito com os mais velhos. Então uma matriarca, ela pega a voz e fala assim: vocês se esqueceram de quem nos deu esse povoado? Vocês se esqueceram que foi o nosso pecado que tornou a terra estéril. Nós precisamos pedir perdão a Deus. E naquele momento, gente, essa foi fundamental, essa peça naquele momento, aquela peça de teatro naquele momento. Quando ela chama todos para orarem, e eles cantam uma música de gratidão e perdão a Deus, e a partir dali vira aquela festa. Eles cantam aquela música do sol quando nasce na janela, amanhã se torna bela, e trazendo os cachos de uva, de banana, as macaxeiras, o balde de leite, e a felicidade porque a terra foi sarada. Nesse dia foi o nosso penúltimo dia no povoado de Macaúba, no sertão do Maranhão. A igreja, eu vou mostrar para vocês, a igreja tinha só 6 membros. Nós passamos 3 dias visitando o pessoal, e no primeiro estudo bíblico deu 30 participantes no culto. No culto que era feito em frente à igreja, na casa do irmão, porque eu vou mostrar a igreja para vocês aí. No dia da apresentação tinha mais de 60 pessoas. Quando nós terminamos a festa, nós fizemos a aplicação de que aquela terra era o coração do povo sertanejo daquele local. Quando nós montamos essa peça, nós oramos primeiro e perguntamos para Deus como deveríamos fazer aquela peça de teatro. E Deus nos deu vários elementos. E quando nós construímos, nós colocamos essa briga do irmão, em que um mata o outro e contamina a terra. No dia da nossa apresentação começou a chover. E o local que nós tínhamos preparado para fazer a apresentação do teatro não podia ser, porque era em frente à casa do irmão Jovino. E a casa do irmão Jovino tinha cobertura. E o único lugar que nós podíamos ter cobertura era no barzinho na frente, do lado da igreja, assim, ó. Um barzinho, que tinha um lugar grandão. Eu falei assim, entre a peça, não tem, vamos ter, né? Fomos lá, perguntamos ao pessoal, podemos fazer aqui no barzinho? Pode, arrastar assim no campo lado, puxou cadeira para o outro. O pastor da igreja, Josiel, chega em mim e fala assim: Sardinha, se nós fizermos nesse bar, ninguém vai vir.
Aí eu falei assim, mas por quê? Eu achei que era por causa que era um bar, né? Ele falou assim, não. O filho do dono do bar matou um menino no povoado. E ninguém pisa no bar. O pessoal que vem aqui no bar é só o povo do outro povoado. Eu falei assim, na hora eu arrepiei. Eu falei assim, é a história da nossa peça. Na hora. E aí veio todo mundo, estava vindo mais ou menos 40 pessoas andando. Gente, no sertão é assim, não é casinha uma do lado da outra, não. No sertão é assim, ó, tem uma casa, passa 700 metros, tem outra casa, passa 400 metros, outra, passa mais 1 quilômetro, tem outra. Aí aquela região toda é aquele povoado. Então o pessoal vinha andando, trazendo bolo de mandioca, trazendo canjica para comer depois da festa. Todo mundo parou numa casa antes. E estava todo mundo esperando decidir onde ia ser, porque se fosse no bar não poderia ser. E aí a gente parou de chover e a gente mudou tudo de novo para a casa da frente do irmão Josi. Nós entendemos que foi só uma confirmação de Deus. Nós temos de ir lá para saber que nós estávamos na direção certa do Espírito Santo. E aí até o pessoal do bar veio assistir a peça. E nós falamos sobre a questão do perdão. Amém? Oi? Deu horário? Desculpa. Nossa, meu Deus. Eu tinha colocado meu relógio, gente, para despertar por 35 minutos. Mas eu vou terminar aqui, desculpa. Essa aqui é a igreja do povoado Catingueiro. Esse aqui é o jovem, que é o pastor de lá, o Josiel. Essa igreja de Pau a Pique, nós queremos ir o ano que vem ajudar a reconstruir ela. Essa é a igreja, gente. Tá? E tem muitas outras histórias. Eu pensei que eu tinha colocado meu celular para despertar, ou meu relógio, então estava super à vontade aqui. Ó, irmãos, ouça e obedeça a voz do Espírito Santo. Amém? Essa é a mensagem. Que Deus abençoe vocês e amém.